Bem, faremos da lição número 3, a parte de quarta-feira, os pensamentos humanos e a Bíblia. O raciocínio humano separado da Bíblia. A palavra de Deus tem o poder glorioso de, assim, discernir os pensamentos. Hebreus 4, verso 12 diz, porque a palavra de Deus é toda inspirada. Ela é como uma espada de 2 gumes que penetra até o fundo da alma e divide juntas e medula e consegue discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, Deus faz um raio-x quando Ele nos coloca diante de Sua palavra. Ele consegue ver até os pensamentos e as intenções que estamos tendo. Por isso, a pessoa que vive sem a palavra de Deus vive uma vida vazia, sem Deus no controle. A palavra de Deus nos dá o direcionamento para que possamos, assim, olhar diretamente o caminho que Deus quer nos dar. Na China, uma mulher procurou o imperador para solicitar clemência para o seu esposo que estava para ser executado no dia seguinte. Ele disse, volte aqui amanhã. O imperador disse, o que a senhora deseja? Eu quero que o senhor, por favor, ligue para o presídio e o senhor possa, assim, perdoar meu esposo, evitando que ele morra. O rei disse, eu vou fazer isso. O rei tentou durante 1 hora. O telefone do presídio estava ocupado e quando atenderam do presídio, 15 minutos antes de atender a ligação, o marido da mulher foi executado. Pois ela saiu falando para todo mundo que a palavra do imperador não era de confiança. Citou o caso. E as pessoas tiveram descrédito com respeito à palavra proferida pelo imperador. Deus não falha com sua palavra. Diz a palavra de Deus, o que o Senhor disse, Ele assim o fará. Deus é fiel e sua palavra também é fiel. Pergunta de número 9. Que estratégia satânica para enganar as pessoas é possível ver hoje? Qual é o tipo de estratégia? Aliás, é a pergunta 6, perdão. Que tipo de estratégia satânica é possível ver hoje para enganar as pessoas? E no livro de Provérbios 18, verso 25, há um caminho que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Juízes 21, verso 26, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia bem, ou melhor aos seus olhos. Isaías 53, verso meia dúzia, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Então, a pergunta, que estratégia satânica é para enganar as pessoas é possível ver hoje? Resposta, o diabo procura levar as pessoas a tentar fazer aquilo que as pessoas acham que é direito, aquilo que a pessoa gosta, sem consultar ou procurar conhecer a verdade ou a vontade divina para a sua vida. Perceba que os versos mostram pessoas sem direção. Todos nós andávamos desgarrados. O livro de Juízes mostra que cada um fazia o que pensava. O livro de Provérbios diz que as pessoas seguem os caminhos que acham direito, mas ao final são caminhos de morte. Por isso, a estratégia do diabo é fazer a pessoa não conhecer o caminho do Senhor. O livro de Isaías diz que quando você pecar, você ouvirá atrás de você uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ainda Isaías fala, a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ou seja, quem segue suas próprias inclinações, seus próprios pensamentos, e não os conselhos divinos, sempre vai encontrar dificuldades e problemas. Quando fazemos o que nós concluímos ser a verdade, geralmente nós caímos num erro pessoal, num erro de presunção, que consiste em a pessoa achar que está tudo bem, que ele sabe o caminho certo, mas no final ele acaba seguindo sua própria inclinação, que é sempre com tendência pecaminosa. Por exemplo, a pessoa que faz uma união desigual, tanto no casamento quanto na questão profissional. Então sempre vai ter problema. Na questão do casamento, a pessoa quer ir para a igreja e a outra parte não quer. Então vai ter desigualdade, conflito de opiniões. Na questão profissional, uma pessoa faz uma sociedade com uma pessoa que não é da mesma fé. Aquele que não é da mesma fé diz, eu vou abrir no sábado. E sábado é o melhor dia para se ganhar dinheiro. O outro diz, não, no sábado não se abre. Aí começa o conflito. De repente, para haver concordância, o que é assim, adventista diz, então tudo bem, então você abre no sábado, mas o que você faturar, eu não quero nada disso. Não me envolva no faturamento do sábado. Quer dizer, está sendo conivente de uma certa forma. Não dá certo. Por isso, a palavra de Deus ela é muito clara. A pessoa que desconsidera o que o Senhor diz através de sua palavra só vai colher problemas. Problemas que crescem
causando dificuldades na sua vida. Na conduta cristã, o assim diz o Senhor é melhor do que assim diz o pastor, ou assim diz o amigo, ou assim diz o marido. Então devemos ter consciência de que a palavra de Deus nos guia para o caminho certo. Por isso que a lição de hoje para que a mentalidade humana, o raciocínio humano, separado da palavra de Deus, não tem muita validade. A informação cristã é sempre a melhor para a pessoa seguir no caminho certo. Em Londres, num cruzamento de uma linha férrea, houve uma batida muito forte de trens. Os trens bateram de frente, descarrilharam muitos vagões, muitas pessoas feridas. O maquinista, no meio dos ferros retorcidos, segurava um papel ensanguentado dizendo: eu recebi uma ordem errada. Alguém errou. E deu para o maquinista a ordem dele partir de uma plataforma e causando então um encontro com outro trem que estava na mesma linha, na mesma hora, causando um grande acidente. A palavra de Deus não erra, porque ela tem a inspiração do Espírito Santo. Ele nos guia em toda a verdade. Como Jesus disse: eu vou mandar o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Ellen White escreveu o seguinte: a guia do Espírito Santo leva-nos a toda a verdade contida na palavra de Deus. O Santo Espírito toma as coisas de Deus e nos mostra como devemos nos conduzir no caminho do Senhor com um coração vivo e obediente. Evangelismo, página 157. Quem estuda sabe que muitas vezes, ao ouvir uma matéria exposta, precisa, se não entendeu, de um acompanhamento de alguém que entenda para explicar aquilo que a pessoa não entendeu. Precisa de um professor, de um ensinador. Quando nós não entendemos o que Deus está falando para nós, a sua palavra, vem o Espírito Santo e nos dá a orientação. Deus nos abençoe. Possamos fazer da palavra de Deus o nosso guia seguro. Fique com Deus e tenha um bom final de quarta-feira. Deus abençoe a todos.